Boa tarde, sou a professora Márcia, da Escola Estadual República do Panamá. Sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre artigo de opinião. Nós vamos começar com as notícias, tá? Primeiramente, eu gostaria que vocês me ajudassem. O que é uma notícia? O que significa uma notícia? Vocês podem estar me ajudando? Então vamos lá, vamos pensar, vamos escrever e participar aí nos chats, tá bom? O que significa uma notícia? É isso aí, gente. Gostei da participação de vocês. Notícia, ela é um substantivo feminino. E a notícia, como a gente pode ver aqui, ela tem o significado de informação, de conhecimento. Vamos analisar aqui essas notícias, elas estão informando. A notícia 1 que eu tenho: remédio de piolho pode matar o novo coronavírus em 48 horas, diz estudo. Medicamento para piolho pode matar o novo coronavírus em 48 horas, diz estudo. Medicamento usado contra piolhos mostra resultados positivos no combate ao coronavírus. Ciência. Em teste, remédio para piolho matou o novo coronavírus em 48 horas. Essas notícias, elas estão transmitindo uma informação. Sim, só que essas notícias, elas foram publicadas em sites. Eu gostaria de perguntar para vocês: será que essas notícias que estamos vendo aqui, elas são notícias realmente fato ou elas são fake? Aguardo a resposta de vocês. Podemos analisar aqui que essas notícias, elas não apresentam uma data. Essa fonte aqui eu pesquisei e também não apareceu nada sobre esse assunto de remédio que pode combater aí o novo coronavírus. O que podemos analisar então? É uma notícia vinculada, né, às redes sociais. Podemos falar que no campo jornalístico é uma notícia midiática. Ela é fato ou ela é fake? Por não apresentar esses dados, eu não tenho uma data, essa fonte com relação à notícia, ela está desconhecida. Fato. Será que essa notícia realmente ela está comprovada? Realmente aconteceu esse estudo? Realmente aconteceu esse remédio? Por enquanto, não, pelo que a gente também acompanha através da mídia, das informações. Então, ela não é um fato, ela vai ser o quê, então? Um fake, né? Então, nós temos que ficar muito atento a esse tipo de notícias falsas que circulam em redes sociais. Para isso também, nós temos que tomar cuidado com essas notícias falsas. Nós temos o site aqui, a fonte Ministério da Saúde. Observando o Gov aqui também, que identifica que vocês entrem ali, porque ali nesse site do Ministério da Saúde, eles vão mostrar para você se a notícia que está ali do Ministério da Saúde, da onde foi retirada essa notícia, é realmente fake ou é fato que aconteceu, tá? Agora, voltando aqui, por que é falsa aquela notícia, né? Porque muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para o combate ao coronavírus, Covid-19.
Entretanto, até o momento, não há nenhum medicamento, substância, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus Covid-19. Tá? Então, infelizmente, nós não temos ainda, né, nenhuma vacina ou medicamento para piolho que possa ser combatido aí no Covid-19, tá? Mais uma coisa que eu gostaria de complementar para vocês é que no jornal impresso ou no jornal televisionado, nós temos o quê? O que nós encontramos nesse jornal impresso e televisionado? Tanto no jornal impresso quanto no jornal televisionado, nós encontramos muitas e muitas notícias, né? E essas notícias, elas fazem parte do nosso cotidiano. E elas são importantes. Por que são importantes essas notícias para a gente? Elas são importantes para nos mantermos atualizados do que está acontecendo. Agora nós vamos entrar no nosso artigo de opinião, tá? Mas então, o que é o artigo de opinião? Vocês já viram algum artigo de opinião? Onde encontramos esses artigos de opinião? Vou deixar essa perguntinha para vocês. O artigo de opinião é quando o autor, ele geralmente apresenta o seu ponto de vista sobre o tema em questão. Esse autor, ele pode ser um autor da página de algum determinado jornal. Esse autor pode ser você, alunos, produzindo um artigo de opinião. Pode ser eu como professora. Então, o artigo de opinião, nós visamos o quê? O ponto de vista do autor, tá? E o artigo de opinião apresenta o quê? Esses elementos que acabam se encaixando, né, no artigo de opinião. Ele é um gênero argumentativo? Sim, extremamente argumentativo. Porque o autor, geralmente, ele tem a intenção. Você que escreve um texto, né, artigo de opinião, você sendo um autor, você tem a intenção de convencer os seus interlocutores. E para isso, você precisa de bons argumentos, não é mesmo? E esses bons argumentos consistem em quê? O que vocês acham? Me ajuda aí, alunos! É isso aí! Esses bons argumentos para nós escrevermos um artigo de opinião, eles consistem em quê? Em verdades e em opiniões. Muito bem, pessoal! Depois nós temos que ele é comum no jornalismo. Sim, ele é comum nesse campo midiático. Ele é comum nos jornais virtuais, revistas virtuais, também jornais impressos, revistas impressas, também na rádio, também em TV. Por que que eles são encontrados nesses meios de comunicação? Por quê? Se até agora estamos estudando aí o artigo de opinião, por que são encontrados nesses meios de comunicação? Peço agora a ajuda de vocês, mais uma vez.
É isso aí. Eles são encontrados nesses meios de comunicação toda porque eles são temas polêmicos. E todo tema polêmico exige uma posição do leitor, do espectador e do ouvinte. É isso aí, gente. Muito bem. Também ele é oportuno para expor ideias pessoais através da escrita, tá? Baseado em fatos. Sim, como eu disse, né, sobre a notícia fake, né, se era fake ou se era fato realmente. Baseado em fatos que realmente aconteceu e que podem ser comprovados, tá bom? Então aqui nós temos, né, o que é o artigo de opinião e esses elementos que se encaixam no artigo de opinião. Então vamos revisar novamente o que eu acabei de dizer. O artigo de opinião, ele faz parte do campo midiático? O que vocês acham? Responde aí. É isso aí, ele faz parte sim do campo mediático através da esfera jornalística. E agora, né? Nós vimos ali o que é o artigo de opinião, mas também nós temos que ver como elaborar um bom artigo de opinião. Então vamos lá. Vocês conhecem, vocês já fizeram, já produziram algum texto, artigo de opinião? Vocês lembram dessa aula? Como que vocês fizeram? Como vocês elaboraram o seu artigo de opinião? É isso aí, eu já observei as dicas que vocês deram e estamos no caminho certo. Para começarmos a elaborar um bom artigo de opinião, nós temos, né? Leio vários pontos de vista. Eles podem te ajudar a construir um raciocínio. Ao escrever, pense também em quem vai ler seu texto, o público-alvo. Escolha bem os argumentos que selecionou e então desenvolva-os. Pense num enunciado, pense num conjunto de ideias que deixe claro o assunto trabalhado. Pense na melhor forma possível de concluir seu texto. Retome o que foi exposto. Confirme a ideia principal ou faça uma citação. O título, ele é muito importante. Porque através do título, ele vai despertar a atenção do leitor. Por isso, capriche. Leia, releia e reescreva se necessário. Agora nós vamos ver um exemplo de um artigo de opinião para nós identificarmos onde o título se encontra, onde está a introdução, o desenvolvimento e a finalização. Nós temos ali o título, né? Chega de covardia. É um título polêmico, tá? Porque infelizmente, né, muitas mulheres
sofrem essa violência, esse abuso, dentro de casa. Então, assim, chega de covardia é um assunto para a gente dar um basta, Chega dessa covardia, desse feminicídio com relação às mulheres. Temos o título, nós temos a introdução. Essa introdução, nós vamos apresentar o assunto abordado e o ponto de vista defendido pelo autor, aqui nessa introdução, tá? Então, apresenta-se o assunto e o ponto de vista defendido pelo autor, aqui na nossa introdução. Vamos lá ver mesmo? Observou-se nos últimos anos um crescente avanço do número de ataques a mulheres. Então, assim, ali, continuando esse pensamento. Depois nós temos a parte do desenvolvimento, que são argumentos que eu vou colocar aqui nessa parte do desenvolvimento que comprovem o ponto de vista, tá? Do autor. Então, essa parte aqui do desenvolvimento, eu vou estar acrescentando argumentos que comprovem o ponto de vista do autor. Na finalização, eu vou retomar o que o autor colocou lá no primeiro parágrafo com relação ao seu ponto de vista, que é chamado de tese. Então, eu coloco aqui nessa finalização e faço uma síntese desses argumentos que eu coloquei aqui na parte do desenvolvimento, tá bom? Agora nós vamos ver a charge. E aí vocês já ouviram falar sobre a charge? O que é uma charge? Já estudaram? Já viram em provas? Eu vou deixar uns minutinhos para vocês responderem no chat e eu já volto com a charge. É isso aí, gostei de ver a participação de vocês, parabéns! Charge, ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico, Nossa, como que a charge é engraçada, Só que por trás desse discurso, humorístico, engraçado, ela sempre transmite temas muito polêmicos pra gente. Temas que envolvem a política, a economia, o social. Então, vamos prestar atenção na charge. Está presente em revistas e jornais. É permeado por traços de ironia, com certeza. Através dos elementos visuais e verbais, tem como principal objetivo persuadir o leitor e influenciá-lo ideologicamente. Então, aqui nós temos o que significa uma charge e como ela é comum em folhas de jornais, em provas, em atividades da sala de aula, O tempo todo nós estamos trabalhando com a charge. E eu achei interessante também passar para vocês, espero que vocês gostem. A charge, ela foi usada pela primeira vez na Europa, lá no início do século XIX. E sabe por quê? Porque as pessoas, elas estavam se opondo ao governo. E sabe como que elas se opunham? Através dessa arte da charge. Elas criavam a charge em forma de arte e através dessa arte elas se opunham através do governo. E essa charge, ela popularizou-se até os tempos atuais, porque como eu disse para vocês, nós vemos muitas charges em sala de aula. É isso aí, gente.
Agora nós vamos ver a carta do leitor. Mas o que seria a carta do leitor? E aí, eu deixo com vocês essa perguntinha. Vocês já viram alguma carta do leitor? Onde encontramos uma carta do leitor? Hein? Deixo com vocês essa pergunta. É isso aí, gente, muito bom! A carta do leitor, ela é um tipo de carta escrita por leitores de jornais e revista, onde eles expressam suas opiniões, sugestões, fazem perguntas, reflexões e elogios. Hoje, os comentários em redes sociais cumprem essa função. Mas falta responder, professora, onde encontramos as cartas de leitor? Encontramos as cartas de leitor em jornais, revistas, sites. Já finalizando a aula, eu quero que vocês deixem aí no chat se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida com relação à aula, que eu vou procurar responder para vocês, tá bom? Diante disso, eu também agradeço a minha participação, obrigada pelo convite feito pela Coped, agradeço o diretor da minha escola, Diogo Brauna, Guilherme, e muito obrigada a vocês que assistiram a minha aula. Obrigada!